Nós estamos começando hoje a terceira parte do nosso curso. Na primeira parte, nós falamos sobre os elementos constituintes da personalidade humana. Na segunda parte, nós falamos sobre a formação da personalidade e apresentamos a personalidade normal, os perfis de personalidades que nós consideramos normais. Hoje nós estaremos abordando alguma coisa sobre esquemas mentais, falando a respeito daqueles esquemas mentais desadaptativos ou disfuncionais, ou seja, a parte da personalidade que não funciona de maneira muito adequada. Então, como referência de hoje, nós estaremos estudando o assunto número 13. Vamos falar basicamente sobre conceito de esquemas mentais. Deixa eu explicar algo importante para os irmãos. Todo curso de psicoteologia sempre segue em uma abordagem qualquer. Então é muito comum em cursos de psicoteologia a pessoa seguir psicanálise, em outros cursos segue mais psicologia existencial, outros seguem mais junguiana. Eu não optei por nenhum desses, por um motivo muito simples. São abordagens muito antigas, são abordagens que na realidade são muito usadas no Brasil, mas quando se sai do Brasil são abordagens que no exterior ninguém nem quer saber. Então eu optei pela terapia cognitivo-comportamental, porque é uma abordagem mais moderna, mais condizente com aquilo que nós nos prontificamos a estudar. Então, hoje nós vamos falar a respeito de esquemas mentais e eu já vou dar o primeiro conceito básico hoje do que vem a ser terapia cognitivo-comportamental. Hoje estamos começando a terceira parte do curso. Quando nós formos abordar a quinta parte do curso, aí vai ser só terapia cognitivo-comportamental mesmo. Então, hoje é só para vocês conhecerem basicamente como que nós funcionamos. Então, estaremos aqui falando a respeito de esquemas mentais. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, eu coloquei na nova tradução na linguagem de hoje, diz lá: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Isso, eduque tanto no bom como no mau sentido. Lembrando para vocês que a palavra educar vem do latim edutiere, e é de ex, é para fora, edutiere é duto, é caminho. Então vocês já ouviram falar em duto de água, duto de energia elétrica. Então esse educar, edute, quer dizer, coloque a criança no caminho afora que ela deve seguir, e uma vez colocada no devido trilho, a criança não se desviará dele. É claro que nós estamos falando educar no bom sentido, mas se uma criança for colocada num caminho errado, tá, no mau sentido da educação, ela também vai trilhar esse caminho pelo resto da vida. Hoje nós vamos falar especificamente a ênfase em educação. É claro que nós estamos falando educação no bom sentido. Claro isso a todos? Então é importante que vocês entendam o seguinte: como eu já disse antes, todo curso nós sempre seguimos uma abordagem psicológica qualquer. No caso específico do nosso curso, a abordagem que nós estamos seguindo é a terapia cognitivo-comportamental. E por que nós adotamos esta abordagem especificamente? Em primeiro lugar, porque é uma abordagem moderna, é uma abordagem com mais base científica, é uma abordagem que realmente tem uma fundamentação que não é meramente uma teoria nascida na cabeça de alguém. É algo que foi formulado baseado em pesquisa, em observação, tá? Nós já falamos sobre as fontes da terapia cognitivo-comportamental. Em segundo lugar, porque essa terapia cognitivo-comportamental, ela enfatiza muito a experiência espiritual da pessoa. Enquanto que na psicanálise, Freud, ele era essencialmente um ateu, e ele procurava de tudo quanto era maneira
depreciar, desvalorizar qualquer experiência espiritual que a pessoa tinha, na terapia cognitivo-comportamental é ao contrário, é olhar a experiência espiritual que a pessoa tem e até que ponto isso interfere no seu desenvolvimento como um todo. E em terceiro lugar, nós vamos abordar, na quarta parte do curso, sobre a relação entre terapia e algumas doutrinas bíblicas, porque a terapia cognitivo-comportamental, ela nasceu essencialmente em cima da epístola de Paulo aos Romanos, e quando nós começamos a estudar a respeito da doutrina da salvação, nós vamos ver que a terapia, ela usa o próprio conceito de salvação no conceito de tratamento de problemas os mais gerais, tá? Então, ela, além de valorizar a experiência espiritual, ela tem muito o conceito de esquemas mentais, que é o que nós estaremos falando aqui hoje, e vocês vão ver que nós vamos encontrar esse conceito de esquemas mentais nas epístolas de Paulo, principalmente aos Romanos e aos Gálatas, né? Bom, continuando, só revisando o que nós já falamos para vocês na primeira parte do curso, quando nós falamos em personalidade, personalidade é o conjunto de 5 grandes, é o conjunto de conjuntos de atributos. Então, quando nós falamos em instintos, quando nós falamos em emoções, falamos em sentidos, em intelecto, falamos em vontade, nós temos que entender que esses 5 atributos, na realidade, envolvem uma quantidade muito grande de operações que ocorrem na mente da pessoa. Então, esses conceitos nós já estudamos, quero crer que vocês já têm na cabeça, e eu pedi para vocês decorarem essa sequência dos 5 grupos de atributos. Decoraram? Eu espero que sim, porque vocês vão ver que nós vamos usar isso, né? Já abordamos também que, na realidade, esses 5 conjuntos de atributos que nós estudamos, nós já nascemos com uma bagagem filogenética, nós já trazemos alguma coisa dentro de nós que determinam esses atributos. Mas, por incrível que pareça, não é a bagagem genética ou filogenética o principal fator determinante da nossa personalidade. O principal fator determinante, na realidade, é a herança do ambiente sociocultural onde a gente vive, aquilo que nós chamamos de bagagem sociogenética. E nós não podemos ignorar também que, além da bagagem sociogenética, as experiências pessoais de cada indivíduo também são altamente determinantes da sua personalidade. Essas experiências pessoais nós chamamos de herança ontogenética. Lembrando que ontos em grego quer dizer do próprio ser, da própria pessoa. Resumindo tudo isso, a personalidade de uma pessoa é sempre considerada em função do seu ambiente social, cultural, econômico e histórico. Lembrando, quando eu falo histórico, eu estou falando tempo. A personalidade de uma pessoa varia muito ao longo do tempo. Ou seja, a pessoa que vocês são hoje, com certeza, não é a mesma pessoa que vocês eram há 20 anos atrás, nem há 10 anos atrás. Vocês mudaram muito. É fácil vocês observarem, principalmente no casamento. Vejam a pessoa com quem vocês se casaram e são casados hoje. A pessoa com quem vocês são casados hoje é exatamente a pessoa com quem vocês se casaram? Pode observar que houve uma mudança, e uma mudança significativa. Como a gente costuma falar brincando, né? Todo homem, quando casa, ele sonha assim: ela nunca vai mudar o seu jeito de ser. E a mulher pensa: eu vou mudar esse homem com o tempo. Depois que eles casam, a mulher descobre que o homem não muda, e o homem descobre que a mulher muda, e muda muito, tá? Ou seja, todos nós mudamos com o tempo. Ficou claro isso para todos? Então, tenham em mente, irmãos, que o principal fator determinante da nossa personalidade é o fator social. Claro até aí? Tudo bem? Bom,
Agora nós vamos entrar num assunto novo. Lembre-se que nós já abordamos com vocês que a personalidade de uma criança é formada desde o momento que ela nasce, tá? Já começam a ser formadas conexões neurais na sua cabeça, essas conexões neurais vão armazenando informações, por isso que nós chamamos a parte intelectual de cognição, conhecimento. Porque tudo aquilo que nós sabemos, na realidade, nós adquirimos por conhecimento. Ou seja, o que vai sendo formado dentro da cabeça da pessoa é aquilo que nós chamamos de esquemas mentais. Então, o que vem a ser um esquema mental? São padrões fixos. E quando nós falamos padrões fixos, nós queremos dizer pouco variáveis, ou seja, são fixos, mas não são tão fixos assim, porque eles mudam. Mas a mudança não é tão significativa depois de formados. Então são padrões fixos, pouco variáveis, padrões do quê? De pensamentos, padrões de emoções, padrões de comportamentos, padrões de reações fisiológicas, padrões sociais, padrões espirituais, padrões culturais, padrões existenciais e assim por diante. Mas vocês reparem ali que eu mencionei um monte de padrões, mas eu coloquei só 4. Padrões de pensamentos, padrões de emoções, padrões de comportamento e padrões de reações fisiológicas. Qualquer outro padrão que eu falar, padrão espiritual, padrão existencial, padrão social, etc, 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 na realidade qualquer outro padrão pode ser colocado em cima de um desses 4. Vocês estão lembrados quando nós fizemos aquele exercíciozinho de estresse, ansiedade, depressão? Nós não dividimos aquele monte de sintomas do estresse, da ansiedade e depressão em 5 grupos. Então nós colocamos grupos de reações fisiológicas, de reações emocionais, de reações cognitivas, de reações comportamentais e colocamos um 5º e último grupo que era resposta com relação ao tempo, o fator temporal. Então observem que eu estou colocando exatamente aqueles 4 grupos principais. Então, reações fisiológicas, emocionais, cognitivas e comportamentais. Ficou claro? Bom, talvez vocês estejam em dúvida, mas por que eu estou batalhando nesses grupos? Bom, hoje vocês já vão saber por que eu estou repetindo tanto esses 4 grupos. Os esquemas mentais, uma vez gravados dentro de nós, é que eu não abordei com vocês como o cérebro pensa. O nosso cérebro trabalha através de imagens mentais. Eu não entrei nesse detalhe com vocês porque extrapolaria muito o nível do nosso curso. Essas imagens mentais são chamadas de engramas. Gramar quer dizer gravar, quer dizer para dentro. Então o que é engrama? É algo que fica gravado dentro de nós. E uma vez gravado, para apagar isso é o que nós chamamos de tatuagem mental. Não é que exista uma tatuagem, não é isso, irmãos, tá? Mas entenda que se nós fizermos uma tatuagem no corpo, uma vez feita a tatuagem, sinto muito informar. Se for boa ou se for feia, azar seu, vai acompanhar você o resto da vida. E para apagar aquela tatuagem, ou nós fazemos uma outra tatuagem em cima, ou então fazemos uma aplicação de laser. Nós não apagamos a tatuagem, nós desbotamos a tatuagem. Ela continua ali, só que não é visível. Tudo bem, ela não é visível, mas a pele fica manchada no local. Quer dizer, não só não apagamos a tatuagem, quando ainda por cima causamos uma mancha de pele. Ou seja, um engrama depois de gravado na mente, olha, depois de gravado nós até podemos colocar um outro engrama em cima, mas vocês vão ver que o que está gravado ali está gravado. E para apagar um engrama é uma tarefa extremamente difícil. Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: personalidade é o que a pessoa é.
Na realidade, personalidade é um conjunto de vários esquemas mentais que nós gravamos. Felizmente, a maior parte dos esquemas mentais são positivas, ou a maior parte é positiva. Mas, infelizmente, nós temos muitos esquemas mentais negativos também. Sim? Eu não entendi a pergunta. Não. Engrama é tudo aquilo que é gravado de maneira fixa em nossa mente. É uma conexão neural que não se apaga mais. Nem todo engrama é trauma. A maior parte dos engramas são positivos. A própria língua que nós falamos é o principal engrama que nós temos. Tá claro? E a língua em si não é trauma. Agora, as experiências traumáticas também podem criar engramas esses que depois de criados, para apagar é meio tétrico, é bem difícil. Tá claro? Sim? Nós vamos falar sobre a linguagem daqui a pouco. Olha, um exemplo de engramas. Hoje mesmo eu estava na clínica, eu atendi um rapaz, e o rapaz, ele tem um histórico na família, casado, aonde ele trai a esposa. Tá? Aí, vive bem com a esposa, mas não consegue se conter, vira e mexe, ele trai. Aí pega o histórico da família dele. A mãe traiu o marido, traiu o pai dele, todos os irmãos da mãe, tá? Tem um histórico de traição, ou seja, nós não vamos falar aqui em maldição hereditária não, nós estaremos aqui falando sobre padrões familiares negativos. Então, a família todinha tem um histórico negativo de traição. Ele cresceu nesse ambiente, viveu nesse ambiente, então para ele é quase que automático. Quer dizer, casou, o trair a esposa é algo automático na família, só que ele é produto dessa família. Então, automaticamente, ele casou, mas já casou, noivo já traía, recém-casado traía. Então, é um verdadeiro engrama. Dá para mudar isso? Dá sim. Mas o que eu quero que vocês entendam que é um trabalho bem difícil de ser feito, mas dá para mudar. Os engramas, na realidade, são padrões, tá? De pensamento, padrões de sentimentos, padrões de comportamentos, padrões de reações fisiológicas que a pessoa adquiriu ao longo da vida, e uma vez gravados esses padrões, ela vai se comportar dentro desses padrões, tá? Nós estaremos abordando isso daqui a pouco. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esses padrões, esses engramas, são formados devido principalmente às influências externas. O meio social atua sobre a pessoa e vai formar dentro da pessoa engramas. Só que uma vez que os engramas são formados, o meio social vai atuar sobre a pessoa, e a resposta que a pessoa vai apresentar ao meio social vai depender não só da influência do meio, vai depender também dos engramas que a pessoa já tem formado. Então, lembrando que os engramas foram formados principalmente influência da herança sociogenética. E a influência social vai depender agora dos engramas que já estão formados. Ou seja, o meio social formou engramas, os engramas vão filtrar as influências do meio social, e a pessoa vai aceitar as influências do meio social em função dos engramas que estão formados dentro da sua cabeça. Bom, por enquanto está parecendo um pouco vago, mas vocês vão ver que não é não. Então, os engramas em si, os engramas ou os esquemas mentais, funcionam como filtros para os eventos ativadores. Eventos ativadores são as influências do meio social. E na última linha eu coloco lá: os padrões dos esquemas mentais é que determinarão as respostas aos eventos ativadores recebidos. Ficou claro? Bom, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: o meio social
vai produzir um estímulo sobre a pessoa. Lembra-se que nós já falamos sobre os sentidos e percepção? Nós vamos receber uma informação do meio social como? Através dos órgãos do sentido. Vamos reagir através das emoções, através da própria cognição. Em última análise, nós vamos reagir, sim, procurando satisfazer um instinto. Então nós vamos falar, vamos exercer a nossa vontade. Nossa vontade é livre, mas será que é tão livre assim? É livre, nós podemos escolher o que nós queremos, só que na realidade as nossas escolhas já seguem padrões pré-definidos. Então observem ali, a resposta aos estímulos ambientais depende, em primeiro lugar, da natureza do evento ativador, ou seja, alguma coisa do meio ambiente vai atuar sobre nós, a natureza dessa influência vai determinar a nossa resposta. Mas também quem vai determinar a intensidade do evento ativador? Só isso? Não. O tempo de permanência do evento ativador. E, obviamente, o esquema mental, ou seja, aquele padrão que nós já temos. Dou um exemplo para vocês. Se vocês estiverem sentados, quietinhos, e eu pegar uma agulha de injeção, espetar em vocês, sem que vocês estejam esperando, qual é a reação normal, natural que uma pessoa tem? Se levou uma espetada, vai reagir, vai dar um pulo, vai sair correndo, vai xingar, um monte de coisa. Tá bom, espera aí, qual foi o evento ambiental? Uma espetada de agulha de injeção. Agora, se eu chegar para vocês e falar, nós temos aqui a vacina contra a gripe, ou febre amarela, seja lá o que for, todos vocês vão ter que tomar a vacina para não pegar a doença. Aí eu pego uma injeção, tá a agulha ali na ponta. Espera aí, agora vocês já sabem que vão tomar a injeção. Já estão esperando a injeção. Aí eu venho lá, passo alquinho no local, aplico a injeção. Espera aí, o furo não é o mesmo que era feito antes? Tá? E por que a pessoa reage diferente? Então nós temos que ver agora o seguinte, a natureza do evento ativador mudou, tá? A picada é a mesma, mas a natureza da picada mudou e mudou muito. A intensidade do evento ativador, antes eu dava uma espetada de agulha e pronto, agora não, tem que dar uma espetada, segurar ali até injetar todo o líquido. Bom, reparem que a intensidade muda, o tempo de permanência, mudou o esquema mental? É claro que mudou. Antes, vocês nem sabiam que iam tomar uma injeção, agora estão sabendo que vão tomar uma injeção para preservar a saúde. O que eu quero que vocês entendam, a espetada não é a mesma? O dano sobre o organismo não seria exatamente o mesmo? E por que nós reagimos de maneira diferente? Porque na realidade, dentro da nossa cabeça mudou o conceito da picada de injeção que nós vamos levar. Ficou claro isso para todos? Sim ou não? Tá? Bom, continuando. Os esquemas mentais são estruturas internas, eles podem ser percebidos através de várias coisas. Entre as várias coisas nós chamamos a atenção dos pensamentos automáticos, mas nós já falamos, pode ser percebido por sonhos, pode ser percebido por xistes, pode ser percebido por um monte de coisa, mas a nossa ênfase aqui, nós estamos falando em pensamentos automáticos. Por quê? Porque vocês estão aqui sentados, eu estou falando e um monte de pensamento está brotando na cabeça de vocês. Esses pensamentos que brotam na cabeça de vocês são pensamentos automáticos. Ou seja, eu estou falando, as experiências de cada um de vocês são pessoais, são subjetivas. Eu estou falando a mesma coisa para todo mundo. Agora, será que o pensamento automático que está passando na cabeça de vocês é o mesmo para todo mundo? É claro que não. E por que não? Porque as experiências pessoais de vocês são únicas. Só valem para vocês. Ficou claro?
Esses pensamentos brotam, já vem outro a seguir, outro a seguir, outro a seguir, e o primeiro pensamento que veio já diluiu, vocês nem se lembram mais dele, quer dizer, era algo que estava no inconsciente, tentou brotar para o consciente, já diluiu, voltando para o inconsciente novamente. Isso está acontecendo com vocês agora, nesse exato momento, ou vocês não estão pensando em absolutamente nada? Bom, a não ser que vocês tenham algum problema de oligofrenia, e pode ser que não estejam pensando em nada, mas se são pessoas normais, que vocês estão pensando, estão. Então, observem nesse gráfico ali no quadro, tá? Então, observem no gráfico que o meio ambiente, dá para todo mundo ver ali? O meio ambiente vai atuar sobre a pessoa, provocando na pessoa um evento ativador. O nome mais usado é evento eliciador. Só que eu acho que a palavra eliciador não é uma palavra muito comum para vocês não, tá? Então eu prefiro chamar de evento ativador, pelo menos parece algo mais fácil de entender. Mas se vocês ouvirem falar em evento eliciador, eliciação, é tudo a mesma coisa. Tá claro? Eu que preferi usar o termo evento ativador. Então, o evento ativador, atuando sobre nós, vai fazer com que nós produzamos algum tipo de resposta. Ficou claro isso para todos? Agora, quando eu falo em evento ativador, pode ser uma infinidade de coisas. Então, nós vamos separar o evento ativador em grupos. Então, nós podemos falar que esse estímulo, esse evento ativador, pode ser um estímulo sociocultural, na grande maioria das vezes é algo relacionado a pessoas, não é algo relacionado ao ambiente físico, ou seja, nós reagimos a pessoas com as quais nós estamos convivendo, mas também pode ser algo físico. Por exemplo, se eu acender uma luz forte apontando para os olhos de vocês, automaticamente a pupila de vocês vai contrair. Depende da vontade de vocês? Não, é automático. Dá para vocês controlarem a contração de pupila? Não dá. A única situação, ou as duas únicas situações que dá para nós controlarmos, ou controlar não, dá para saber que aconteceu, mas nós não temos controle sobre dilatação de pupila, das duas uma. Ou quando nós estamos com muito medo, ou então quando nós estamos muito apaixonados. O olhão, dilata, tá? Passa até brilhar, olho de quem está apaixonado, pupila dilatada e olho bem lubrificado. Detalhe, dá para a pessoa controlar isso? Com treino até dá, mas na realidade é um comportamento inato que nós temos. Então, nós podemos ter evento sociocultural, evento físico, algo orgânico. Por exemplo, uma dor que nós sentimos dentro de nós, tá? Nós também podemos chamar de um evento eliciador, tá? Pode ser algo de natureza, pode ser até um pensamento que brota na nossa cabeça. Então, começamos a pensar muito uma determinada coisa, vamos reagir em função daquilo que nós estamos pensando. Pode ser algo emocional, algo espiritual, algo existencial, etc. Tá? O que eu quero que vocês entendam, que esse evento ativador, evento eliciador, esse estímulo ambiental, pode ser das mais diversas naturezas possíveis. Ficou claro? E nós vamos apresentar uma resposta. Nós vamos dividir a resposta em 4 grupos de respostas. Nós podemos apresentar uma reação cognitiva, algo que atua no nosso pensamento. Então eu abreviei lá por RC. Então, se vocês procurarem alguma literatura especializada, aliás, eu abreviei por RCG, mas se vocês encontrarem RC, é reação cognitiva. Tá claro? Podemos apresentar uma reação emocional, então RE, uma reação comportamental, eu abreviei por RCP. Mas se vocês verem RB, B de behavior em inglês,
que quer dizer comportamento. Está claro? Então, se vocês forem ler alguma coisa, ao invés de encontrar lá RCB, é possível que vocês encontrem RB. Não está errado não, é que colocar RB, tem que explicar que B ali é de behavior, quer dizer comportamento, tá? E podemos apresentar também uma resposta fisiológica, alguma resposta orgânica a algo que acontece no meio ambiente. Atenção! Se o estímulo for sociocultural, ele pode produzir qualquer uma daquelas 4 respostas. Pode produzir até as 4. Se o estímulo for físico, pode produzir qualquer uma das 4, ou até as 4. Ou seja, não importa qual é o tipo de estímulo, nós nunca vamos apresentar uma resposta só ao mesmo estímulo. Vamos ter 2 ou mais respostas. Ficou claro? Eu coloquei ali resposta cognitiva, emocional, comportamental e fisiológica. Eu deveria ter colocado resposta fisiológica, emocional, cognitiva e comportamental. Tá, depois eu explico por que eu deveria ter colocado nessa ordem. Foi falha minha, eu deveria ter colocado assim, mas eu não coloquei. Então tá desse jeito ali, tá? Mais tarde vocês vão entender por que eu tenho que considerar primeiro a resposta fisiológica, depois a resposta emocional, depois a resposta cognitiva e depois a resposta comportamental. Para quem se lembra do testezinho que vocês fizeram de estresse, ansiedade e depressão, reparem lá que eu coloquei os vários sintomas nessa ordem: sintomas fisiológicos, emocionais, cognitivos, comportamentais e depois a relação com o tempo. Ficou claro isso para todos? Tá? Bom, então o meio ambiente produz um evento ativador que vai atuar sobre a pessoa vai apresentar uma resposta. Não importa qual é o tipo de resposta, nós vamos classificar naqueles 4 grupos ali. Agora, na realidade, a resposta, além do evento ativador, já depende também do esquema mental que a pessoa tem. Então, o esquema mental, ele vai filtrar a resposta. Ele vai filtrar o estímulo e vai apresentar uma resposta em função da estrutura interna da pessoa. Nós percebemos essa estrutura interna através de padrões de pensamentos automáticos. Bom, por enquanto vocês ainda não conseguiram ver esses padrões, mas daqui a alguns dias vocês vão ver que vocês vão entender melhor. Aliás, daqui a alguns dias não, hoje mesmo vocês já vão começar a entender mais ou menos alguns padrões que nós temos, tá? Então, padrões de pensamentos automáticos. Só que esses padrões de pensamentos automáticos dependem de algumas crenças condicionais que a pessoa já tem. Ou seja, todos nós já temos padrões de regras, autorregras, atitudes prontas a serem tomadas, expectativas, suposições, crenças, valores, tá? Preconceito de alguma coisa, preconceitos com relação a alguma coisa, imagens mentais, etc, etc, etc. Ou seja, os esquemas mentais, eles aparecem através de pensamentos automáticos. E os esquemas mentais são a junção de tudo isso que está aí, tá? Regras, autorregras, atitudes, expectativas e assim por diante. Tá claro? Em outras palavras, vocês já têm tudo isso engessado em vocês. Talvez nunca tenham percebido isso, mas daqui para frente vocês vão começar a perceber alguma coisa. Só que na realidade, essas crenças condicionais dependem de crenças muito primitivas, chamadas crenças nucleares, a maior parte das quais foram formadas quando nós estávamos na segunda infância. Então, essas crenças nucleares são principalmente aqueles ensinos que a criança recebe. Por exemplo, a mãe que chama o filho de medroso. Para uma criança pequena, quando a mãe chama o filho de medroso,
Isso não é meramente um comentário, já é praticamente uma determinação de comportamento da criança. Se vocês fazem uma pergunta para alguém, a pessoa está contando uma história para vocês, vocês interrompem a história da pessoa e falam, por quê? A pessoa automaticamente vai tentar se justificar do que ela está dizendo. Ela não vai explicar por que aquilo aconteceu, ela vai tentar se justificar. Porque a criança, quando é pequenininha, está fazendo alguma coisa errada, já ouve a mãe, por que você fez isso? É pedido de uma explicação ou é uma chamada de atenção? É uma chamada de atenção. Então, quando nós fazemos uma pergunta, por quê? O nosso inconsciente não tenta explicar por quê. Ele já tenta entender automaticamente que aquilo é uma repreensão. Por isso que quando nós vamos aconselhar alguém ou vamos fazer terapia com alguém, nós nunca devemos fazer perguntas começadas por porquê. Nós temos que mudar. Ao invés de perguntar por quê, vocês poderiam dizer, explica melhor para mim isso que você está dizendo. Quer dizer, eu estou perguntando porquê do mesmo jeito, só que eu não estou usando a palavra porquê. Ficou claro? Porque essa expressão porquê não é uma pergunta. Na nossa mente é uma repreensão. Automaticamente já precisamos justificar ao invés de explicar alguma coisa. Bom, as crenças nucleares nem todas são negativas. Ao contrário, as crenças nucleares são extremamente positivas. Mas vocês vão ver 3 grupos de crenças nucleares que são olhados de maneira negativa. E nós chamamos esses 3 grupos de tríade negativa. Entenda que nem tudo das crenças nucleares faz parte da tríade negativa. Então, o que é a tríade negativa? É a noção de que a pessoa não é amada, não é valorizada, não é amparada. Então, nós chamamos de os 3 Ds: desamor, desvalor, desamparo. Então, nós chamamos de tríade negativo. E vocês podem observar que quando nós estamos tratando com alguém cheio de minhoca na cabeça, tá? Nós usamos uma técnica que nós chamamos de seta descendente, ou questionamento socrático 2, onde nós vamos vasculhando a cabeça da pessoa e a pessoa vai acabar chegando nesses 3 Ds. Nós vamos ver que as pessoas mais problemáticas são pessoas que aprenderam desde pequena a não ser amadas, não serem valorizadas, não serem amparadas. Então esse desamor, desvalor e desamparo são extremamente marcantes. Felizmente, a maior parte das crenças nucleares, da pessoa que vem de uma família bem formada, bem estruturada, as crenças nucleares são boas, está claro? Mas, infelizmente, nós vemos, mesmo pessoas que vêm de uma família estruturada, esses 3 Ds negativos são muito fortes. E lembrar que tudo isso, crenças nucleares, crenças condicionais, pensamentos automáticos, são resultados do quê? De fatores biológicos, ou seja, herança filogenética, alteração orgânica, que também pode mudar muito o nosso jeito de ser, doenças adquiridas ou desenvolvidas ao longo da vida, ou seja, fatores biológicos entre os quais a herança filogenética. Também fatores sociogenéticos, família, educação, sociedade, crenças que são incutidas na cabeça da criança ao longo do tempo, regras, leis, normas sociais, que nós vamos aceitando como fato, tá? Por isso que a Bíblia é bem clara: ensine o menino no caminho que deve andar, e quando for grande, ele vai aceitar isso como fato, ele não vai questionar. Eu estava atendendo um rapaz hoje na clínica, teoricamente a mãe é evangélica, teoricamente, só que não criou o rapaz dentro da igreja, ao contrário, tá? O rapaz não tem um referencial de mãe, não tem um referencial de pai, não tem um referencial de coisa nenhuma. Aí se torna adolescente, adulto, e simplesmente ele não consegue aceitar nada,
não consegue nem aceitar Deus como sendo um fato na vida dele, tá? Aí eu pergunto, se ele tivesse sido criado para crer em Deus, ele não contestaria a existência de Deus, mas ele foi criado para ser um opositor de Deus, foi assim que ele foi criado. Então automaticamente tudo que fala em Deus para ele é uma barreira, de imediato. Eu dou um exemplo, o meu cunhado, irmão da minha esposa, o pai era médium espírita, não tenho nada contra o fato de ser médium espírita, mas criou o filho abominando a igreja evangélica. Meu filho jamais será evangélico. Ele criou o filho para ser nada, nem médium espírita, nem evangélico, nem coisa nenhuma. Bom, o cara viveu um vazio existencial o tempo todo, tá? Nunca se preocupou com Deus, se preocupou com coisa nenhuma, até que de repente descobre que está com câncer de garganta. Ah, bom, agora que está com câncer de garganta, aí pede oração para minha esposa, irmã dele, que é evangélica, pede oração para o pessoal da igreja católica, pede oração do pessoal que é do centro espírita, pede oração de tudo quanto é lado. Espera aí, será que ele crê realmente em Deus? Não, não crê em coisa nenhuma, tá? Infelizmente partiu para a eternidade, pelo menos ouviu falar do evangelho, espero que tenha se convertido, tá? Mas isso aí é um problema que só vamos saber lá na eternidade, tá? Bom, então além dos fatores sociogenéticos, temos que considerar também os fatores ontogenéticos, as experiências pessoais de cada um, experiências pessoais, principalmente experiências da infância, experiências traumáticas, hábitos, vícios, manias, cacuetes, hábitos de uso contínuo, tá? Ou prática contínua. Tudo isso, na realidade, determinam os nossos esquemas mentais. Os nossos esquemas mentais, nós percebemos vagamente através dos pensamentos automáticos e percebemos também observando aquilo, regras, autorregras, atitude, expectativa, etc., e procurar fuçar a vida da pessoa para ver se nós percebemos aqueles 3 Ds, a tríade negativa. Ficou claro? Bom, pessoal, esse é o conceito de terapia cognitivo-comportamental. Não é só isso, tem muito mais coisa que isso, tá? Mas por enquanto o que eu quero que vocês entendam é isso. Ficou entendido? Estão aqui? Então, pessoal, quando vocês falarem em terapia cognitivo-comportamental, é isso. Ela simplesmente procura entender que algo acontece que vai atuar sobre a pessoa vai apresentar uma resposta. A resposta não depende só do estímulo do ambiente, depende do esquema mental que a pessoa tem. Esse esquema mental nós percebemos através de pensamentos automáticos, através das crenças condicionais, através das crenças nucleares que a pessoa tem. E tudo isso, a pessoa não nasceu com isso, ela foi sendo formada ao longo do tempo. Ficou claro? Tudo bem? Tá ok, pessoal? Então, esse é o conceito básico de toda terapia cognitivo-comportamental, ou seja, nós somos o que os nossos esquemas mentais são. Nós já estamos devidamente formatados, e uma vez formatados, nós funcionamos dessa maneira, tá? Então, resumindo, a personalidade de uma pessoa depende essencialmente dos seus esquemas mentais. Na realidade, tá? Esses esquemas mentais foram formados a partir de fatores biológicos, fatores sociais e fatores pessoais. Aí um estímulo do meio ambiente vai atuar sobre a pessoa, e a pessoa vai apresentar uma resposta ou reações comportamentais. Essas reações comportamentais dependem do estímulo e dependem do esquema mental que a pessoa tem. É só isso. Pronto. Resumi toda a terapia cognitivo-comportamental para vocês. Não é simples? Não é fácil? Tá? Não, pessoal. Na essência, parem para pensar, na essência, é difícil?
de concordar com a ideia? A essência básica é isso: vocês são o que vocês foram treinados para ser. Vocês têm esquemas mentais, tá? Alguma coisa vai atuar sobre vocês, vocês vão reagir em função dos esquemas mentais que vocês têm. Só que esses esquemas mentais foram formados ao longo da vida, principalmente na infância. Então, ao longo da vida, enquanto vocês estiverem vivos, estarão sendo formados novos esquemas mentais. Querem um exemplo de esquema mental para vocês? Claro, uma pessoa não é crente, aí aceita Jesus como Salvador. Vai ou não vai mudar a sua vida? A mudança é instantânea? Não, é progressiva. Aí a pessoa vai começar a falar o idioma evangeliquez, o comportamento evangeliquez, as emoções evangelicadas. Ou seja, a pessoa vai mudar, não vai? Ou seja, novos esquemas mentais estarão sendo formados na cabeça das pessoas. Um outro exemplo: vocês não conheciam nada sobre psicoteologia, caíram de paraquedas aqui na IBAGE para fazer um curso de psicoteologia. O que eu estou formando na cabeça de vocês? Uma nova maneira de pensar. O que é isso? Esquema mental. A partir daí vocês vão raciocinar em cima daquilo que nós estamos falando. Ficou claro isso para todos? Sim ou não? Para entender esquemas mentais, nós vamos pegar o esquema mental mais importante, mais básico, mais determinante que a pessoa tem: a língua que vocês falam. Vocês já ouviram dizer que os italianos e os espanhóis compõem as músicas mais emotivas? Por quê? Porque a língua deles é extremamente emotiva. Vocês já pararam para pensar por que os ingleses, pessoas de língua inglesa, dominam a tecnologia? Porque a língua deles é uma língua extremamente tecnológica. A língua portuguesa, irmãos, pega um verbo: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Irmãos, eu peguei cantar, só em cima disso eu já criei 6 formas verbais diferentes. Aí vamos pegar lá em inglês: I sing, you sing, he sings, you sing, they sing. Quer dizer, enquanto que na língua portuguesa eu já criei 6 palavras, em inglês só 2. Pergunto: qual é a língua mais fácil de aprender? É o português ou o inglês? Irmãos, vocês só falam português porque vocês nasceram num ambiente que falava português. Porque ensinar um brasileiro a falar inglês é fácil, mas tenta ensinar um inglês a falar português para vocês verem só. Eles não conseguem entender o absurdo de verbos que nós temos. Irmãos, é uma coisa, desculpa a expressão, burra. A língua portuguesa é conhecida como língua de periferia. Não é uma língua técnica, tá? É uma língua mais para manifestar emoções. Então nós temos que copiar a tecnologia dos outros, infelizmente, porque a nossa cabeça não foi feita para pensar de maneira tão tecnológica como a língua inglesa, como a japonesa, por exemplo, que são línguas extremamente técnicas. Ficou claro isso para todos? Então, irmãos, se eles são o bambambam do mundo, não é de graça não, tá? Então, tem uma razão de ser, tá? A própria língua deles já ajuda, a nossa, infelizmente, não ajuda, tá? Então, não estou menosprezando a nossa língua não, irmãos, tá? É só para vocês entenderem que a língua determina o que é o nosso modo de pensar. Entenda o seguinte: o que é a linguagem? A linguagem é um sistema de comunicação, e é óbvio que é. Eu não estou falando com vocês? É ou não é um modo de comunicação? Então, a linguagem é um modo de comunicação, mas muito mais do que isso. A linguagem é um modo do cérebro funcionar. Eu me lembro, quando eu viajei para o exterior, eu estava lá numa cidade chamada Larnaca,
em Chipre, e lá se falava, lá fala grego, né? Então eu fiz uma certa amizade com o porteiro do hotel, o gerente do hotel, o porteiro, seja lá, sei lá o que ele era. Aliás, acho que ele era o dono do hotel, ficava lá na portaria. Então, eu conversava muito com ele, eu ensinava algumas palavras em português, ele me ensinava várias palavras em grego, e nós nos comunicávamos intermediária em inglês. Meu inglês é miserável, mas era o único que eu tinha, então dava para me comunicar com ele em inglês. Então, uma vez eu brinquei com ele, e eu falei assim: a língua grega é terrível, falta na língua grega a noção de tempo, passado, presente e futuro, porque os verbos em grego são dados no gerúndio. Então, quando a pessoa fala, ailego, eu falo, então eu estou falando. O grego não quer saber se isso aconteceu no passado, no presente, no futuro. Eles querem saber o seguinte: a ação está completa ou não está completa? Se está completa, está completa. Não interessa se foi no passado ou no presente, o fato é que está completa. Se a ação não está completa, não está completa. E se a ação ainda vai se completar, bom, vai se completar. Então eles não estão preocupados com o fator tempo. Eles estão preocupados se a ação está concluída ou não. Aí eu brinquei com ele e falei assim: a língua grega é terrível, porque a gente nem sempre sabe se nós estamos usando alguma coisa no passado, no presente e no futuro. Ele virou para mim e falou: a língua portuguesa é terrível, por que vocês têm que saber se alguma coisa aconteceu no passado, no presente ou no futuro? O que tem que saber é se a ação está concluída ou não. Quer dizer, para nós pensar em presente, passado e futuro é automático, na cabeça deles não. Então é um modo diferente de pensar. Ficou claro isso para todos? Então entendam, irmãos, né? Tão terrível quanto. Porque o hebraico também não tem muito essa noção de presente, passado e futuro. Tem sim, mas são construções que a gente faz em hebraico, tá? Em grego também. São construções verbais para a gente tentar expressar a noção de passado, presente e futuro. Uma outra coisa também, nós podemos pegar uma mesma palavra em português, e a palavra pode significar um sujeito, pode significar um verbo, pode significar um predicado. Então, em grego, se ele chega lá e fala oikos, oikó, oikon, usou a mesma palavra, oikos, oiko, oikon, O-N no fim. Então eles nunca vão errar quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o predicado. Oikos, o construtor, oikó, constrói, oikon, a construção, constrói a casa. Então se ele falar oikos, oikon, oikó, ou oikó, oikos, oikon, não interessa a ordem que coloca as palavras, nunca vai errar. Na língua portuguesa, dependendo se eu mudar a ordem das palavras, irmãos, dá um nó que não é brincadeira. Então eles não têm esse problema, porque a declinação da palavra, o modo como a palavra termina, já determina o que ela é na frase. Então, para nós tentar entender dessa maneira, quer dizer, porque nós nascemos aqui, fomos habituados a usar o português, é mais ou menos automático entender sujeito, verbo, predicado. Para eles não interessa quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o predicado, porque a terminação, a declinação da palavra é que determina quem é quem. Em hebraico funciona mais ou menos a mesma coisa. Sim. Será? Não. Não. Nós já temos uma desvantagem muito grande com relação às pessoas do Oriente, que a nossa linguagem, a nossa escrita é fonética.
É mais fácil de escrever porque os símbolos representam sons. O japonês, ele usa a linguagem pictográfica, onde o símbolo representa uma ideia completa. Então, como eles são treinados a usar isso, a cabeça deles funciona muito mais do que a nossa. A nossa cabeça é meio preguiçosa em função da forma de linguagem que nós usamos. A inglês também é uma linguagem fonética, mas o inglês não tem declinação. As flexões de verbo em inglês são bem simples, tá? Então é bem mais prático. Mas voltando aqui, o que eu quero que vocês entendam, que a linguagem é um meio de comunicação, mas mais do que isso, a linguagem é um meio do cérebro funcionar. Antes de entrar nesse detalhe, na realidade, o que é a linguagem? É a expressão de um pensamento. Então, o nosso cérebro está pensando, a linguagem é automática. Só que nós temos que lembrar que pode existir pensamento sem linguagem. Exemplo de pensamento sem linguagem: imagem mental, sonho. Repare que quando vocês sonham, para a esmagadora maioria de vocês, para quase totalidade, os sonhos de vocês não têm som, só tem imagem. E para a esmagadora maioria de vocês, vocês sonham em preto, branco e tonalidades de cinza. É raro alguém sonhar colorido. O que eu quero que vocês entendam é que são imagens mentais. Vocês de repente podem devagar, cabeça viaja, vocês vão começar a pensar num monte de coisa. Então são pensamentos sem linguagem, está claro? Então, linguagem é a expressão de pensamento, mas entendam que nem sempre o pensamento vai tomar a forma de linguagem. E nem sempre a linguagem será uma expressão de pensamento. De repente, uma pessoa está falando algo, solta uma expressão que não é aquilo que quer dizer. Então já pensou o marido elogiando a esposa, meu bem, a esposa chama Maria, dali a pouquinho ele fala Luísa, tal, vai arranjar um problema, que não é brincadeira, isso nós chamamos de xiste, ato falho. Quer dizer, de repente, pode ser um ato falho, mas ela vai entender como outra coisa, tá? Quer dizer, o que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes a linguagem não é expressão de pensamento. Então, xiste, ato falho, manifestações emocionais. De repente vocês, sem mais nem menos, soltam uma expressão qualquer, sai algo da boca de vocês que vocês nem estavam pensando em falar, de repente soltam até um palavrão, ou coisa assim, tá? Ou seja, entendam, teoricamente linguagem é expressão de pensamento, mas entendam que pode existir pensamento sem linguagem, pode existir linguagem sem pensamento. Vocês nunca se viram de repente entrar no carro de vocês dali a pouquinho? Estão gesticulando para onde vão? O pensamento foi automático. Teve expressão verbal? Não. Então nem sempre, entendo bem, nem sempre linguagem e pensamento caminham juntos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, na realidade, todos vocês que aqui estão sentadinhos, calminhos, quietinhos, dali a pouquinho a mente de vocês divaga. Vocês estão de corpo presente e a cabeça já foi lá para qualquer lugar, está viajando lá por Israel, lá pelo Japão, coisa assim. A mente divaga completamente. Só que quando nós estamos falando, na realidade nós direcionamos o nosso pensamento. Um exemplo, eu estou falando, um pensamento automático brota na cabeça de vocês. Se vocês verbalizarem esse pensamento, aquele pensamento que veio do inconsciente, está brotando no consciente. Se vocês verbalizarem, vocês vão trazer o pensamento de vez para o consciente. Se vocês não verbalizarem, ele volta para o inconsciente e vai cair no esquecimento. Está claro? Por isso que é extremamente importante, quando vocês vão estudar
e querem assimilar mais o que vocês estão estudando, falem, dê aula para vocês mesmos, tentem explicar para vocês o que vocês estão estudando. Com certeza vai ser muito mais fácil de vocês assimilarem o conceito. Agora, se vocês só ficarem lendo em pensamento, aquilo já entrou na cabeça e já caiu no esquecimento automaticamente. A capacidade que nós temos de assimilação é quase que nenhuma. Então verbalizem, porque quando nós verbalizamos, nós direcionamos o pensamento, ou seja, estamos trazendo algo do inconsciente para o consciente. E a verdade também, o recíproca também é verdadeira. Ao falar, de repente nós estamos colocando ao falar pensamentos da nossa cabeça. Estamos formando pensamentos que nós nem tínhamos antes. Por que que é importante a pessoa dar aula? Tá? Porque quem dá aula, está dando aula principalmente para si mesmo. Então a pessoa, ao falar, ela direciona pensamento, ao falar muita coisa brota na sua cabeça e é um conceito a mais que entrou na sua cabeça e vai ser internalizado. Ficou claro? Bom, observem aquelas duas fofurinhas que vocês veem ali, são os meus netinhos, gêmeozinhos, tá? A menina é um pouquinho maior que o menino. Isso, no ano passado, eles ainda não tinham 2 anos, agora eles têm 2 anos e meio, tá? Então, quando uma criança nasce, a criança chora, então ela emite som, mas a criança fala? Não, mas se ela chorou, pelo menos eu sei que cordas vocais ela tem, capacidade de emitir som ela tem, tá? E a criança depois começa a emitir alguns sons, mas são pequenos grunhidos, sem significado nenhum. Lá pelo 4º mês de vida, a criança começa a emitir sons intencionais. Sons mais básicos de qualquer criança são os chamados sons vocálicos. Para quem não entendeu, irmãos, nós na língua portuguesa só temos 7 sons vocálicos. A, E, I, O, U. Qualquer consoante que vocês colocarem aí, são moduladoras dos sons vocálicos. Então eu falo A, E, I, O, U, Ba, Bebi, Bobu. Aí eu continuei falando A, E, I, O, U do mesmo jeito. Eu só modulei o som vocálico por uma consoante. Então as consoantes são moduladoras. Isso na língua portuguesa. Na língua hebraica já muda, porque os sons vocálicos são 14 e lá existem consoantes sem sons vocálicos. É um pouco mais complexo de entender, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam na língua portuguesa. Então repare que nós falamos sons vocálicos, em qualquer língua do mundo existem sons vocálicos. Na língua portuguesa só 7. Na língua hebraica, 14 sons vocálicos diferentes. Ouvi dizer, não sei se é verdade, eu não entendo nada de chinês, que na língua chinês, o Xu está aí, tá? Que sabe falar chinês, existem mais de 20 sons vocálicos diferentes. Não sei, Xu, existe ou não existe? Tá? Bom, se o Xu que é chinês não sabe, eu então, tá? Bom, então o que eu quero que vocês entendam, a criança lá pelo 4º mês, ela já emite sons vocálicos e vocês observem o seguinte, ela emite uma quantidade muito grande de sons vocálicos. Só que ao ouvir os sons vocálicos, aqui na cabeça, logo acima da orelha, existe uma área chamada área de Wernicke, que é a nossa memória auditiva. De tanto ouvir dali a pouquinho a criança está imitando o som A. Está claro? Ou seja, embora nós tenhamos condições de emitir dezenas de sons vocálicos diferentes, mas na realidade nós vamos aprender os sons vocálicos de acordo com o idioma que nós falamos. Então a criança vai aprendendo os sons vocálicos, lá mais ou menos pelo 4º mês,
A partir do 6º mês, mais ou menos, a criança já tenta emitir um som proposital. Só que a criança, irmãos, FTF 9986, FTF 9986, se tiver, tá bom. Então, irmãos, lá pelo 4º mês a criança já emite sons vocálicos. Lá pelo 6º mês, a criança tenta falar e o som vai sair, ela não sabe se vai sair pela boca ou vai sair pelo nariz. Então a criança solta o som pela boca e pelo nariz. Aí automaticamente saem os sons nasais. Por isso que a palavra mãe, em quase todo idioma do mundo, mãe tem M. Ou é mãe, mother, man, mum, mama, mer. Tá? Ou seja, o som M e o som não. Não, niet, not, nein. Tá? São os 2 sons mais básicos que a criança aprende lá mais ou menos pelo 6º mês, tá? E a partir daí ela começa a mexer o lábiozinho. Quando começa a mexer o lábiozinho, vem o P e o B. Bebê, papá. Só que aí começa a rasgar o dentinho, a gengiva coça. Ela vai tentar falar o B, coçando a gengiva, o B sai como V. Vai tentar falar o P, coçando a gengiva, sai como Fê. Então, primeiro os sons, só os sons vocálicos, depois os sons nasais, depois os sons labiais, depois os sons linguodentais, o P, tá? O Fê, o P e o Fê, né? Nessa altura do campeonato, a criança já começou, até então só falava monossílabos. A partir daí começa a pronunciar palavras de sílabas. Por exemplo, meus 2 netinhos, Gabriel e Isabela. Ninguém ensinou algo para eles. Eles criaram entre si o nome Bibi e Bebé. Então, Bibi é o Gabriel, Bebé é a Isabela. Nós não criamos esse apelido para eles. Eles criaram. Eles começaram com Bibi e Bebé. E eles se entendem como Bibi e Bebé. Tá? Então, automaticamente ficou Bibi e Bebé. Quer dizer, eles ensinaram isso para a gente. Nós não ensinamos isso para eles. Tá? Ou seja, começam a formar os sons. Se até então eram monossílabos, aí começam os dissílabos. O que eu quero que vocês entendam. Até então, nós estamos falando para crianças somente substantivos, nomes. Então, se eu falar mesa, cadeira, papai, mamãe, vovô, vovó, tá? Então eles sabem. Tá? Por quê? São substantivos. Então, tem um gato lá em casa, o nome do gato é Arthur. Tá? Então, eles criaram o nome Tutu. Então, nós falamos Arthur, para eles é Tutu. Então, se falou Tutu, eles sabem quem que é. Tá? Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é que são só substantivos. Nessa altura do campeonato, a criança já chegou aos 2 anos de idade. Já tem, embora fale poucas palavras, já tem condições de identificar muitos objetos, entenda, pai, mãe, cadeira são objetos. Embora fale mais ou menos umas 50 palavras ou menos, já consegue identificar mais ou menos uns 200 objetos diferentes. Está claro até aí? Até que a criança, tá? Bom, esqueci de falar um detalhe, a criança sonha, também sonha em imagens, tá? O que eu quero que vocês entendam que até então, pensamento na criança é uma coisa, linguagem na criança é outra coisa completamente diferente. Pensamento e linguagem são coisas distintas. Quando chega mais ou menos 2 anos e pouquinho, a criança aprende um conceito completamente diferente, o conceito de verbo. Se até então, tá, mamar era mamadeira, de repente o mamar é o verbo mamar. Se até então bebê era o bebê, de repente o bebê é o verbo beber. Então a criança adquire um conceito de verbo. E a partir do momento que ela adquire o conceito de verbo, ela começa a formar frases. E quando ela começa a formar frases, colocando sujeito,
verbo, predicado, substantivo, verbo, substantivo, tá? Ela começa a formar frases, ela começou a dominar a linguagem. A partir do momento que ela domina a linguagem, ela sai da primeira infância e entra na segunda infância. Ficou claro? No sábado eu dei tanta risada, estavam os 2 netinhos lá em casa, brincando e tal, e o menino, ele é grudado na minha esposa, é grudado na avó, que não solta a avó de jeito nenhum. Em dado momento, o menino estava brincando, aí a menina correu de encontro à avó, abraçou a avó, virou para ele assim e falou: vovó é minha, vovó só minha. Tá? É claro que ele não gostou, abriu um berreiro, porque a avó na cabeça dele é dele. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, que a criança por volta de 2 anos, 2 anos e meio, tá? Ela começa a formar verbos, formar frases. Nesta ocasião, pensamento e linguagem se encontram. A criança começa a pensar em português porque fala português, e fala português porque pensa em português, ou seja, a linguagem passa a determinar o modo da pessoa pensar. Ficou claro? Isso é o que caracteriza o fim da primeira infância e início da segunda infância, tá? Então, quando ela adquire o conceito de verbo e começa a formar frases. Entenda o seguinte: para o pai e a mãe leigo, foi um aprendizado. Não foi um aprendizado. A criança mudou de fase na sua vida. Foi um desenvolvimento cerebral espetacular. É claro que a criança está aprendendo muita coisa. Para quem não conseguiu entender até agora, esquemas mentais estão sendo formados dentro da cabeça da criança. Ao mesmo tempo, a criança vai desenvolvendo o conceito de medo, o conceito de propriedade, um monte de coisa. Meu filho morava num apartamento aqui perto do Carrefour. Então, o netinho não gostava do elevador. Meu filho agora mudou para uma casa maior, agora, lá na Urbanova. Tá? Aí meu filho foi entregar o apartamento, só que foi com as 2 crianças no colo. Quando eles olharam a porta do elevador, já estavam acostumados na casa, que olhou a porta do elevador, o menino não queria de jeito nenhum, tá? E falando para o pai: casa, quer voltar para casa, não quer entrar no apartamento. Por quê? Porque o elevador automaticamente para ele é símbolo de apartamento, tá? Bom, teve que entregar o apartamento, só que ele não entrou no apartamento para dizer tchau para o apartamento, tá claro? Então o que eu quero que vocês entendam, que por volta de 2 anos e meio, pensamento e linguagem se encontram. A partir daí, a criança, porque já fala palavras em português, vai pensar em português. E porque pensa em português, vai falar português. Ficou claro? Ou seja, todo o esquema mental sendo formado. Bom, já falamos sobre sujeito, verbo, predicado. Não demora muito, a criança aprende o conceito de adjetivo e advérbio, qualificar um substantivo, qualificar um verbo. Quando fala, vovó é minha, só minha. Então, especificou o quê? Minha, em princípio, tá? Já é um pronome ali. Mas quando fala só minha, qualificou um pronome. Então, está especificando. Aí a criança vai aprender comer bastante, comer pouco, dormir muito, tá? Ou seja, vai aprendendo o conceito de adjetivo, conceito de advérbio. Por volta de 6 anos, 6 anos e meio mais ou menos, a criança já tem plenamente formado o conceito de certo, de errado, valores morais, ou seja, as linhas gerais da personalidade já estão formadas. Por volta de 6 anos e pouquinho, a criança adquire a chamada linguagem simbólica, aonde ela vê um símbolo e pode atribuir som àquele símbolo. É a idade em que a criança pode ser alfabetizada. Hoje em dia, nossas crianças são mais estimuladas,
Então é comum uma criança ser alfabetizada com 6 anos ou menos. Antigamente tinha menos estímulo, a criança era alfabetizada com 6 anos e meio, 7 anos. Está claro? Então, às vezes, os pais querem antecipar, forçando a alfabetização da criança, sem que ela tenha adquirido linguagem simbólica, pensamento simbólico. Então, forçar a alfabetização antes do tempo pode estar prestando um desfavor para a criança. Então, é melhor observar a criança e ver se ela já está conseguindo associar símbolos a algum significado. Se conseguir, então já está na época de ser alfabetizada. Então isso é extremamente relativo. A minha filha mais velha, eu alfabetizei com 5 anos e meio, por iniciativa dela. Quando ela foi para a escola, ela já foi lendo e escrevendo, ela aprendeu em casa. Tá? Agora, meus 2 outros filhos, não funcionou o sistema de alfabetização que eu empreguei para a primeira. Eles foram alfabetizados em casa, sim, mas na escola também. A minha mais velha não, já foi para a escola sabendo ler e escrever. Tá? Então, isso aí é extremamente relativo. Tá? Então, no Brasil hoje está padronizado que a criança com 6 anos já está no primeiro ano primário. Repare que o primeiro ano primário antes era o terceiro prézinho, hoje é o primeiro fundamental. Tá? Então, é a idade em que a criança pode ser alfabetizada. Lá pelos 14, 16 anos a criança adquire o raciocínio abstrato, ou seja, forçar uma criança a entender significados ocultos de texto era inútil, ela só adquire essa capacidade por volta de 14, 16 anos, e o nosso sistema nervoso estará praticamente formado só lá pelos 20, 21 anos de idade. Detalhe, mas o conceito de certo e errado a criança já tem. 14 anos por aí. Então tem um bando de gente aí querendo colocar, não, a maioridade penal tem que ser levada para 21 anos de idade. É quando o cérebro está plenamente formado. Irmãos, o conceito de certo e errado, todo jovenzinho já tem aos 14, 16 anos. Para mim, a maioridade penal deveria ser por volta dos 14 anos, e não 16, nem tampouco 18. Tá? Mas isso aí é uma briga que não sou eu que vou resolver essa questão. Ficou claro até aí? Bom, então, como eu disse antes, pensamento é um conjunto de símbolos que nós memorizamos ao longo da vida. Fala é um conjunto de símbolos que representam símbolos sonoros, que representam os símbolos mentais. E a escrita é um conjunto de símbolos gráficos que representam os símbolos sonoros, que representam os símbolos mentais. Ou seja, se pensamento é simbólico, fala é símbolo de símbolo, escrita é símbolo de símbolo de símbolo. Então a melhor maneira de direcionar a cabeça de alguém é colocar a pessoa para escrever. Tá? Se o pensamento, se a fala direciona o pensamento, a escrita direciona muito mais. Se vocês ficarem algo só no pensamento, vocês vão devagar. Se falar, vocês direcionam o pensamento devagar ou menos. Só que com o tempo vocês esquecem o que falaram. Mas se tiver escrito, além de direcionar o pensamento, não dá para esquecer porque está escrito. Então, voltando ali, está escrito ali. Tá joia? Bom, então a escrita é símbolo, de pensamento. Tá? O domínio da escrita tem uma influência muito grande na execução de atividades conscientes. Reparem bem, eu falo, reparem bem, se eu estiver escrevendo, reparem bem, 2 pontos, aí eu vou escrever alguma coisa, não é isso? Então, quando nós estamos falando, nós não percebemos que estamos usando pontuação, que nós estamos usando acentuação, só que na escrita nós percebemos isso. Então, na realidade, ao escrever, nós usamos muito mais a razão do que nós usamos ao falar. Usamos muito mais a razão do que usamos ao pensar. Então, às vezes, a pessoa tem minhoca na cabeça e nós falamos, escreva. Ela não sei, escreva. Tá? Vocês já ouviram falar em projeção de escrita? Nós chegamos para a pessoa e fala, pegue uma folha de papel,
sem pauta, papel em branco, coloque em cima de uma superfície dura, peguem um lápis macio, lápis número 2, tem que ser lápis, não pode ser caneta, e tem que ser lápis número 2, ou então lápis HB, escreva o que você quer falar para mim. Aí a pessoa escreve um monte de coisa. Depois que a pessoa escreve, eu vou lá, pego o papel que a pessoa escreveu, não vou ler o que ela escreveu, eu vou olhar se ela fez margem à esquerda, se fez margem à direita. Por quê? Se ela fez margem, é porque ela conhece seus limites. Se ela não fez margem, é o tipo de pessoa que não tem limite para nada. Aí eu vou olhar se ela escreve inclinando a escrita para cima, se escreve inclinando a escrita para baixo, se escreve bem na horizontal. Em outras palavras, essa pessoa é uma pessoa mais voltada para o futuro, para o presente ou para o passado. Eu vou ver se as letras são redondinhas, se as letras inclinam para a esquerda, inclinam para a direita, ou se são bem verticais, tá? Então, letra que inclina mais para a esquerda, são pessoas mais voltadas para a mãe, inclina mais para a direita, mais voltada para o pai. Letras verticais, são pessoas autossuficientes. Eu não estou nem um pouco preocupado no que a pessoa escreveu, eu estou preocupado como ela escreveu. Depois que eu analisei tudo isso, aí a pessoa vai ler o que eu escrevi? Não, foi você que escreveu, eu quero que você leia para mim. Tá? Por quê? Porque eu quero ver a entonação que a pessoa vai dar, a sua flexão de voz, como ela vai dizer. Então, isso chama-se projeção de escrita. Quer dizer, na realidade eu pedi para a pessoa escrever, eu quero conhecer os seus limites, seus padrões. Agora, o que ela escreveu, não, ela vai ler para mim, tá? Então eu estou preocupado, porque quando ela escreveu, ela não pensou em margem, ela não pensou em um monte de coisa, é isso que eu quero observar. Está claro? Então, irmãos, escrita é algo extremamente valioso, mas depois que inventaram o computador, nossos filhos ficaram preguiçosos para escrever, porque o computador coloca tudo no padrão. Então, escrita tem que ser à mão mesmo. Tá joia? Bom, continuando, que eu estou falando muito. Então, na realidade, a linguagem é uma expressão do pensamento, então o pensamento constrói a linguagem constrói o pensamento. Então, o pensamento é a atividade mais característica do ser humano, pensar como o homem pensa, só o homem mesmo, tá? Na realidade, é o modo do cérebro funcionar, linguagem é comunicação, a linguagem é a forma mais consciente, a linguagem escrita é a forma mais consciente e racional que a pessoa tem de se expressar, tá? Se a linguagem direciona o pensamento, a escrita direciona muito mais. Linguagem e escrita não só exteriorizam pensamento, como interiorizam pensamento. Por isso que é extremamente importante, a pessoa está com um problema, fale, não sei nem o que falar, comece. Eu vou ajudar você a pensar, mas quem vai ter que falar é você. Tudo bem? Vocês estão com uma cara de ué. Bom, continuando. A linguagem é o principal esquema mental que nós temos. Vocês aprendem uma linguagem, aquela linguagem materna de vocês, a linguagem matriz, é a linguagem que vai direcionar o pensamento de vocês. Aí vocês aprendem uma outra linguagem. Legal. É um novo esquema mental que vocês estão colocando em cima de um esquema mental que já existe. Eu atendo um casal, a mulher é brasileira, o homem é alemão. Eles se conheceram na Inglaterra, quer dizer, os dois falavam inglês, tá? Então a mulher fala português, fala espanhol, fala italiano. O homem é alemão, fala inglês, conhece um pouco de holandês. Eles se casaram. Aí eu fico perguntando, na casa deles eles conversam em que idioma? Tá?
já que todos eles são poliglotas. O mais interessante é quando eles brigam. Porque quando eles brigam, automaticamente a pessoa tende a usar a sua linguagem matriz. Então, quando a mulher quer xingar o marido, ela xinga em português. E ele, quando quer xingar a mulher, xinga em alemão. Bom, ela fala alemão e ele fala português. Só que, quando nós vamos expressar algo muito emocional, nós usamos o esquema mental mais básico que nós temos, a primeira linguagem que nós aprendemos. Então ela xinga o marido em português e o marido xinga a mulher em alemão. Os dois se entendem em português e alemão, e quando um está bicudo com o outro, eles falam inglês, tá? Legal, tá? Se entendem, tá? Esqueci de um detalhe, né? Eles se conheceram na Inglaterra e se casaram na França, tá? Então, legal, é um nó que só vendo. Então, o que eu quero que vocês entendam, que o esquema mental, uma vez formado, nós podemos formar novos esquemas mentais, que modificam esquemas mentais anteriores, que alteram, que reforçam, tá? Então, um novo esquema mental pode ser colocado sobre um esquema mental anterior. Quando uma pessoa se converte, deixou de ser o velho homem? Não, mas ganhou uma nova natureza, não ganhou? É um novo homem, é um novo esquema mental. Matou o velho homem? Não, está ali firme e forte. Então nós temos sempre que lembrar que o velho homem está conosco. Como dizia o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do velho homem? Então, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, que eu não quero, esse está sempre diante de mim, tá? Então dá para vocês entenderem de onde veio o conceito de esquemas mentais? Assim, eu esqueci de falar. O conceito de esquemas mentais foi elaborado por Immanuel Kant, que foi o maior filósofo alemão e um dos maiores teólogos que já existiu. Ele foi quem formulou todo esse conceito lá em 1700 e tralalá. Então eu entendo que não é um conceito novo, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: linguagem, tá? Serve para criar comportamentos, criar pensamentos, criar emoções ou sentimentos, serve até para provocar reações fisiológicas. E voltamos aos 4 grupos novamente. Tá joia? Aí vocês vão falar: para que eu estou abordando isso? Bom, agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: felizmente, a maior parte dos nossos esquemas mentais são boas, ou é boa, né? A maior parte são esquemas mentais funcionais. No entanto, nós temos alguns esquemas mentais totalmente disfuncionais. O problema não é nós termos esquemas disfuncionais, porque todo mundo tem. O problema é quando a pessoa passa a viver somente em função dos seus esquemas disfuncionais, que mudam o seu modo de pensar, sentir, agir, falar, etc, etc, etc. Tá? Então, quando nós falamos em esquemas mentais, nós dividimos os esquemas mentais em alguns padrões. Primeiro nós chamamos de domínios de esquema. O que é um domínio de esquema? É um conjunto de esquemas com características mais ou menos comuns. Esses domínios de esquemas são padrões familiares que a pessoa já traz, foram adquiridos na própria família, tá? Então, quando nós falamos em esquemas mentais, nós temos 5 grandes domínios: domínio de desconexão e rejeição, autonomia e desempenho prejudicados, limites prejudicados, direcionado para outros e supervigilância e inibição. Eu só vou comentar e não vou explicar, e já vou dizer por que eu não vou explicar, tá? Então, domínio, desconexão e rejeição, expectativa de que não será atendido em suas necessidades. Algumas pessoas já partem do princípio que nunca vai ser atendido, tá? Então tem lá esquemas de abandono e ou instabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defeito e vergonha, defectividade e vergonha,
isolamento e indesejabilidade social e alienação. Não vou explicar, vocês já vão entender por que eu não vou explicar, tá? Depois, domínio de autonomia e desempenho prejudicados. A pessoa tem uma baixa expectativa sobre si em relação ao seu ambiente. Então, esquema de dependência e incompetência, vulnerabilidade ao dano e a doenças, emaranhamento social e pouco desenvolvimento individual, fracasso iminente. Tá? Depois, domínio de limites prejudicados, pessoa que não conhece seus limites. Tá? Então, pessoas que se acham boas demais, merecimento, arrogo e grandiosidade, tá? Ou pessoas que têm dificuldade em autocontrole e autodisciplina. Depois, domínio de direcionamento para os outros, a pessoa não vive sua vida, vive em função dos outros, tá? Sempre procurando obter aprovação, etc, etc. Então, esquema de subjugação, autossacrifício e busca de aprovação. E depois, domínio de supervigilância, vigilância e inibição. Então, a pessoa, ela é muito rígida quanto a si mesma, tá? Então, temos lá, esquema de negativismo e pessimismo, inibição emocional, padrões inflexíveis, pessoas que vivem sempre se punindo. Vamos falar, por que eu não vou explicar isso para vocês? Tudo bem, 9h03. Imprimiram o questionário que eu pedi para vocês imprimirem? Eu mandei para vocês. Imprimiram, sim ou não? Espero que sim. Então, pessoal, João, eu abri um arquivo aí, está em PDF. Está aí nesse computador do meio, está em PDF. Tem condições de projetar o arquivo PDF? Se der, tá? Pessoal, eu mandei isso para vocês, então tem 18 páginas no total. Bom, não dá tempo de nós fazermos aqui, está claro? Então, é trabalho para vocês fazerem em casa. Fazer de hoje para quinta-feira, que na quinta-feira nós vamos comentar. Então, observem que tem lá, colocar o nome, data, ou seja, o título é Questionário de Esquemas Mentais de Young. Young é Jeffrey Young. É o camarada que bolou esse sistema. Só que eu tive que fazer uma mudançazinha para descaracterizar, mas eu segui a estrutura de Young. Então, observem que tem lá, número 1, são listadas abaixo afirmações que uma pessoa poderia usar para se descrever. Ou seja, são 250 afirmações onde a pessoa está descrevendo a si mesma. Depois do item 2 tem lá, escolha a avaliação de 0 a 5 que melhor o descreve. Então, vocês têm aqui o questionário, vocês têm uma coluna escrito frequência, uma coluna com o nome intensidade e uma coluna com o nome valor. Então, na coluna frequência, aí coloco lá a primeira afirmativa. Eu me preocupo com a possibilidade de as pessoas que amo morrerem, mesmo que haja poucas razões médicas para confirmar minhas preocupações. Tá? Com que frequência eu penso nisso? Então, 0, não se aplica em momento algum a você, nunca penso nisso. Número 1, poucas vezes se aplica a você. Número 2, algumas vezes se aplica a você. Número 3, algumas vezes se aplica a você, mas não com frequência. 4, geralmente se aplica a você. 5, sempre se aplica a você e de maneira total. Então, para a primeira afirmativa, na coluna frequência eu vou colocar o valor de 0 a 5. Ficou claro? Aí depois tem a segunda coluna, intensidade. Tudo bem. Quando eu penso nisso, com que intensidade eu penso? Então eu vou colocar 0. Penso nisso, mas nem penso direito. Tá? 0. Penso,
é perceptível, mas não interfere em suas atividades do dia a dia. 2, afeta a sua vida diária, mas consegue administrá-la bem. 3, dificulta e até impede as atividades da sua vida diária. Então, para a primeira afirmativa, tem lá, coluna frequência, eu vou colocar com que frequência eu penso, de 0 a 5. Intensidade, com que intensidade eu penso, de 0 a 3. Penso, escrevi isso, deixa eu pensar de novo se é isso mesmo. Ou seja, é algo que eu vou fazer, vou pensar, não, é isso mesmo que eu quero manter. Aí eu pego o valor da frequência e o valor da intensidade, multiplico um pelo outro, coloco na coluna valor. Tá joia? Aí passo para a afirmativa número 2. Percebo que me agarro às pessoas com as quais tenho intimidade, porque tenho medo que elas me deixem. Com que frequência eu penso nisso? Com que intensidade eu penso nisso? Então repare que é algo que eu posso pensar, analisar, repensar. Tá? Uma vez que eu estabeleci a frequência e a intensidade, multiplico um pelo outro, coloco na coluna valor. Reparem que a primeira parte do teste está escrito AB em cima. Só que vocês não sabem o que significa AB. E não é para vocês saberem o que significa AB. Aí a pessoa faz da questão 1, da afirmativa 1 até a afirmativa 18. Terminou a afirmativa 18? Pense, repense, é isso mesmo? Cheguei na 18, aí eu pego todos os valores da coluna val, da coluna valor, somo. Aqui embaixo eu tenho uma formulazinha. Eu vou colocar AB igual o valor da soma da coluna val, coloco aqui nessa fórmula, multiplicado por 10 dividido por 270. Ou seja, eu vou ter um valor para o meu esquema AB. Só que eu não sei qual é o esquema AB. Depois eu vou partir para o esquema DA, número 2. Também não sei o que significa DA. E vou colocar o esquema DA. Mesma coisa, agora a afirmativa 19. Sinto que as pessoas querem tirar vantagem de mim. Com que frequência eu penso nisso? Com que intensidade eu penso nisso? Frequência vezes intensidade, eu tenho um valor para essa afirmativa. Todos entenderam? E vou até a afirmativa de número 35. Aí na terceira página, DA igual o somatório de 19 até 35 vezes 10 dividido por 255. E vou determinar um valor. Agora vou para a terceira parte, PE, mas eu também não sei o que significa PE. Aí vou lá, as pessoas não conseguem satisfazer minhas necessidades emocionais. Com que frequência eu penso nisso, com que intensidade? Multiplico tal, coluna valor, terminei até o número 44, somo tudo, vezes 10 dividido por 135. Ou seja, é um trabalho que é para ser feito com calma, é demorado, tem que pensar, repensar. Depois que pensou, repensou, tá? Reparem que vocês vão avançar até o item 251, tá? Esse item 251 está na página 12, obrigado. Está na página 12, o item 251. Ou seja, tá, o meu esquema mental de número 18, PP, eu não sei o que significa PP, na página 12. Terminei de fazer isso, fiz, pense, repense. Eu fiz um cálculo de 18 esquemas mentais sem saber o que eles significam. Depois que eu fiz tudo sem saber o que eles significam, aí eu chego na página 13. Na página 13 eu tenho uma coluna aqui escrito valor, onde eu vou lançar todos os valores dos esquemas mentais
desde AB, DA, PE, DV, LA até PP. Aí então é que eu vou ler o que cada uma dessas siglas significa. Em outras palavras, eu tenho que fazer esse questionário seguindo página a página, sem avançar a leitura, porque eu não posso saber por antecipação o que as siglas significam. Está claro? Então é o que eu quero que vocês façam de hoje para quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos continuar esse assunto, aí nós vamos explicar o que cada um desses esquemas mentais significa. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu adiantar duas coisas. Primeiro, vão lendo página a página, não adiantem a leitura, não queiram chegar na página 13 de imediato, vão seguindo página a página, fazendo, determinando o valor de cada um dos esquemas mentais. Tá joia? Por que que nós estamos falando isso? Porque vocês receberam um tabelão desses. E nesse tabelão, vocês têm, à esquerda, 18 esquemas mentais. E à direita, em cima, vocês têm aí listados 16 tipos de transtornos de personalidade. Ou seja, alguns comportamentos totalmente pirados que a pessoa tende a desenvolver. Não quer dizer que vá desenvolver. Então é o modo de conhecer, tá? Em função do esquema mental que a pessoa tem, o que ela poderá desenvolver ao longo da vida, tá? Que poderá dizer, ó, essa pessoa pisou na batatinha. Seu tico e teco, tá? Já não tem nem tico, talvez nem teco tem mais, tá? Ou seja, a pessoa começou a pirar. Esse é um teste psicológico que a gente aplica em clínica. Mas eu descaracterizei o teste para não dizer que eu estou usando um teste psicológico. Então eu adaptei o teste numa linguagem bem mais simples. Esse teste é um livrão de 400 páginas, que eu tenho certeza que nenhum de vocês vai ler. Mas o livro é Como Tratar Transtornos Mentais, Esquemas Mentais, tá, de Jeffrey Young. Tá? É um livro legal, mas a maior parte das pessoas não vai ter nem interesse em ler, porque é extremamente técnico e chato de ler, muito chato de ser lido. Então o que interessa é o seguinte, o que eu faço com tudo isso? Tá claro? Então eu gostaria que vocês fizessem, tá? Não é fazer para mim, é fazer para vocês, tá? Então na quinta-feira nós vamos encerrar esse assunto. Tá joia? Podemos encerrar por hoje. Frequência vezes intensidade, está explicado tudo no próprio questionário, tá? É só vocês lerem, a frequência, sim, uma outra coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, lembro na semana passada, quando nós fizemos o teste de perfil de personalidade, então eu falava sobre o fator tempo, nesse aqui o fator tempo não é considerado, se vocês olharem no cabeçalho do questionário de vocês, um pouquinho só aqui, tá? Se vocês olharem o questionário de vocês, vocês vão ver que em todo o cabeçalho de cada página, tem lá todos os valores de frequência, todos os valores de intensidade, ou seja, vocês não precisarão ficar o tempo todo voltando para a primeira página. Então todas as páginas do cabeçalho já tem isso aí, frequência e intensidade. Sim? Peraí, eu não estou entendendo. Tem. Augusto Cury segue mais ou menos a mesma frequência, só que ele criou algo adaptado para o estilo dele. Como também isso aqui, tá? Vocês vão falar, mas quem que inventou isso? Na realidade fui eu. Surgiu na minha cabeça iluminação espiritual que caiu do céu? Não, eu baseei em estudos já existentes, tá? Me baseei no estudo de Jeffrey Young, tá?
tá claro? Mas na realidade eu fiz uma adaptação para ninguém dizer, eu estou pegando Jeffrey Young, literalmente estou copiando aqui, plagiando. Não, eu mantive a forma de pensamento dele, só fiz uma adaptaçãozinha. Tá joia? Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Isso que nós estamos fazendo aqui, muitas vezes uma pessoa faz uma faculdade de 5 anos de psicologia e não aprende nada disso, tá? Então, queria que vocês soubessem uma coisa, irmãos, tá? Talvez para muitos de vocês isso aqui não signifique absolutamente nada, mas saibam, irmãos, que a maior parte das pessoas que fazem o curso de psicologia não tem acesso a nada disso. Então aproveitem, porque vocês estão recebendo de graça, sem cobrar nada, irmãos, e não é qualquer um que tem, não. Tá joia? Tá? Mais tarde, quando nós formos falar sobre a técnica de atendimento, vocês vão ver onde que eu uso tudo isso. Então, por enquanto, é para vocês conhecerem as ferramentas que eu vou usar. Agora, como usar, será setembro, outubro, que nós vamos falar como usar tudo isso. Tá joia? Tudo bem? Podemos encerrar por hoje? Alguém tem algo a dizer que fale agora? Ou, irmãos, amanhã nós vamos falar aqui no grupo Crer e Ser sobre autossabotagem. E na quinta-feira nós vamos concluir esse assunto. Semana que vem nós não teremos aula. Então eu quero terminar esse assunto quinta-feira agora. Tá joia? Vamos orar?